Olá, alunos do terceiro ano A, B e C da Escola Capitão Deolindo. Sou o professor Ricardo, mais uma vez aqui estamos juntos para poder conversar um pouquinho sobre a filosofia. E hoje nós temos uma tarefa específica que é fazer o comentário da tarefa da aula do CMSP de nome Conhecer o Mundo. E hoje nós vamos fazer um caminho diferente. Hoje eu vou ler primeiro a questão e suas alternativas e depois nós vamos comentar para achar a resposta, tá bom? Então vamos lá. A tarefa, ela tem a seguinte questão. Um discurso filosófico possui as seguintes características, exceto encadeamento e sistematização, elaboração e rigor conceitual, apelo ao sagrado e à racionalidade humana. Então vamos encontrar as pistas que existem dentro da pergunta e das alternativas para poder responder essa questão, tá? Olha lá, um discurso filosófico. Essa daí é a nossa primeira pista. Discurso filosófico é um discurso acadêmico, científico. Então esse é um caminho principal. E o outro? Tá lá no exceto. Exceto é o que está fora. O que está fora do discurso filosófico, acadêmico, científico. E aí a gente tem as nossas alternativas, Encadeamento, sistematização, elaboração e rigor conceitual e apelo ao sagrado. Olha lá. Nessa terceira alternativa, a gente tem uma outra pista. Nós estamos falando da contraposição do discurso filosófico e do discurso religioso. Então, dentro desses dois tipos de discurso, a gente consegue já descobrir que o apelo ao sagrado e a racionalidade humana é o que está fora do contexto do discurso filosófico. Então, por uma questão de exceção, a gente consegue já ter uma boa ideia e uma boa noção e já ir estreitando o nosso pensamento em relação a essa alternativa. Para a gente comprovar isso, vamos lá. Quando a gente fala de discurso religioso, nós estamos falando daquele que se faz ouvir a palavra de Deus. E ele é um representante, da palavra de Deus, de uma palavra que não lhe pertence. Então existe uma estrutura rígida entre os interlocutores, que é Deus, suas divindades, como emissor, e o receptor, que é o escolhido. Essa estrutura é rígida, por quê? Porque o que vem de Deus é uma verdade inquestionável, imutável. Exemplo, vamos pegar Moisés lá no Monte Sinai. Ele sobe no Monte Sinai, ele recebe os 10 mandamentos, as tábuas do decálogo, escrito com o dedo divino. É uma verdade imutável, inquestionável. Vocês precisam fazer isso enquanto nação, para que vocês tenham o quê? Um mínimo de ordem social dentro dessas tribos que estão andando pelo deserto. Certo? Então é Deus falando. É Deus falando. E Moisés, o seu emissário. O seu emissário não, o seu receptor. O emissário é Deus. Entendeu como isso funciona? Só que dentro da ciência não existe verdade imutável e nada inquestionável. Na ciência, ela passa por questionamento, por averiguação, por comprovação. Ela evita subjetividade. Ela tem um caráter analítico, ou seja, ela investiga o seu objeto de estudo. Ela decompõe esse objeto, ela cria rigor para analisar esse objeto. Ela cria uma linguagem própria, um vocabulário próprio, fundamentado nas teorias, nas definições dos conceitos. Então a ciência requer rigor, requer questionamento, requer averiguação. A palavra de Deus não, ela é imutável. Só que nessa aula aqui a gente tem o sermão do Padre Vieira, que é muito importante a gente falar isso, e que acaba saindo um pouquinho dessa linha. Por quê? Porque a gente falou do discurso religioso, da palavra de Deus que chega para aquele que se faz ouvir.
como algo imutável e inquestionável. Mas a gente tem aí também um discurso teológico no sermão do Padre Vieira. Por quê? Porque ele é um intermediador, ele é um padre. Ele que faz a intermediação entre o mundo celestial e o mundo terreno, entre a alma religiosa e o sagrado. Então, dentro desse movimento de mediação, existe o quê? Um discurso dentro do outro. Então, essas situações, elas ajudam a gente a entender, tá? Que a resposta para essa questão é o apelo ao sagrado e a racionalidade humana. Então, você comprova que é essa mesmo, que é essa alternativa mesmo, que se funde aí no exceto relacionado ao discurso filosófico, tá? Por quê? Porque a gente falou desse discurso religioso, aparentemente, que é o que ele fala ao sagrado, porque está relacionado ao discurso religioso, e a gente fala do sermão do Padre Vieira, que é um discurso dentro do outro, tá? Que é um comentário sobre um texto original. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa questão, a fazer essa distinção entre o discurso religioso e o discurso filosófico, e saber que o discurso filosófico que está sendo falado nessa questão é o discurso acadêmico, científico, não é aquele que a gente vem estudando da filosofia espontânea. Um abraço a todos e vamos lá, tá? Até a próxima vez. Muito obrigado pela atenção.